Fala galera, tá começando mais um Biocast, o podcast que fala sobre biologia. E hoje a gente tá com dois convidados especiais, Felipe e Ícaro, que são do Instituto Federal da Bahia. Dá um oi aí. Fala galera, aqui é o Felipe na voz. Fala pessoal, aqui quem vos fala é Ícaro Silva. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal, que é exatamente a paralisia infantil, ou a poliomielite. Para entender um pouco como funciona essa doença e como funciona na real todo o sistema nervoso, é importante a gente entender do que é composto o sistema nervoso central, que é justamente a parte que dirige todo o nosso corpo, desde a parte cognitiva até a parte motora. O sistema nervoso central, ele é justamente responsável por processar todas as informações ao nosso redor e todas as informações que acontecem dentro do nosso organismo. Ele é constituído e dividido pelo sistema nervoso periférico e pelo sistema nervoso central. E aí, dentro dele, a gente tem o encéfalo, a medula espinhal, e ele é composto por nervos, que tem os nervos cranianos, enfim. O papo hoje não é exatamente sobre o sistema nervoso, mas a gente vai falar sobre uma doença que interfere diretamente no funcionamento dele. A poliomielite vai ser uma lesão que vai ocorrer exatamente no sistema nervoso central e, geralmente, ela vai ter atuação durante a gestação. O maior número de casos é em crianças. E aí pode ser ou na própria gestação, ou pode ser no parto, ou até no pós-parto. Estudos dizem que a criança pode desenvolver essa doença em até 2 anos de idade. Então, por isso também que é importante a gente falar sobre a vacinação. Mas lá na frente a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. A poliomielite pode ser cognitiva e ela pode afetar seja ações motoras, como exatamente a questão de racionalização, da pessoa conseguir falar, escrever e tudo mais. Vou explicar um pouquinho agora, rapidinho, antes de passar para os meus convidados, como é que o poliovírus ele atua no sistema nervoso central. Esse vírus ele vai atuar destruindo algumas células nervosas da medula espinhal. Por isso que tem muitas chances da pessoa que tem a paralisia infantil desenvolver alguns problemas motores, porque a medula espinhal de quem tem o vírus é afetada. E aí vai levar a perda de massa muscular, atrofia, um lado do corpo se desenvolver mais, ter músculos maiores do que o outro. É comum a gente ver pessoas com paralisia infantil ter uma perna maior do que a outra, uma perna mais para dentro do que a outra, enfim. E é isso, galera. E aí, Felipe, o que é que você tem para falar? Fala pessoal, é um grande prazer estar participando desse podcast maravilhoso. Bom, falando de poliomielite, é importante a gente nos ater às causas dessa doença. A poliomielite é uma doença causada pela infecção do poliovírus, como o Gabi falou, e é um agente patogênico bastante contagioso. Ele se dissemina a partir do contato direto, entre as pessoas e fundamentalmente por via oral, podendo ser aí de forma mais frequente a partir de gotículas, provenientes da nossa fala, seja também por tosse, espirro de pessoas que estão doentes e portando vírus. Vale também considerar que a transmissão dessa doença, desse vírus, também pode se dar a partir de alimentos, objetos e água que sejam contaminados. Bom, uma vez que o paciente ele contrai o vírus por via oral, o vírus ele se dissemina pela faringe, ele entra em contato com o corpo humano e vai se desenvolvendo, aí passa pelo intestino, e esse processo dura de 1 a 3 semanas, podendo variar em torno desse intervalo. Então, no final, ele acaba sendo excretado pela saliva e pelas fezes. Após isso, esse período aí, o vírus ele alcança a corrente sanguínea e pode alcançar o sistema nervoso central, Mas vale considerar, pessoal, que 90% dos casos isso não se desenvolve, não se desenrola. Isso é mais frequente nos casos mais raros. E tratando do sistema nervoso, quando a gente fala
desse cenário em que o vírus ele alcança o sistema nervoso central, a gente tem uma problemática bastante séria aí, pois ao alcançar o sistema nervoso central, mais precisamente a medula espinhal e o cérebro, o poliovírus ele acaba destruindo os neurônios motores e provocando paralisia dos membros inferiores, conforme introduziu aqui nossa querida Gabriela. Então, caso danifiquem as células nervosas, né, que controlem os músculos respiratórios e como também ainda a deglutição, o poliovírus ele pode levar o indivíduo à morte. Porém, vale considerar, né, que os casos de paralisia são mais comuns que os de óbito, ou seja, é mais fácil a pessoa contrair o vírus e, caso venha a desenvolver o caso de poliomielite paralítica, ela não venha a morrer, mas sofrer as sequelas dessa enfermidade. É muito interessante isso, né? Porque nosso sistema nervoso, ele realmente é como se ele fosse o líder, né, de todo o corpo. Então, quando ele é atacado, todo o resto sofre. E a questão motora é algo muito presente, porque nem todas as pessoas que têm a poliomielite, né, vão desenvolver. Claro que o vírus vai atuar de maneiras específicas em cada organismo, mas em sua maioria fica com algum problema motor, né? E exatamente aí mostra a importância da medula, no sentido de dirigir, né, como os nossos músculos vão obedecer ou não os nossos impulsos, exatamente. Contribuindo aí com a fala aqui de Guimarães e Felipe. Na verdade, Guimarães, queria agradecer, viu, pela oportunidade de estar aqui em seu podcast. Foi um grande... na verdade, a agenda desses dois é muito cheia, viu, galera? Então, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para todo mundo, porque foi muito difícil agendar o podcast de hoje, mas tá aqui, a gente tá falando sobre esse assunto, também é um assunto muito importante de saúde pública, então se você puder divulgar, se você conhece alguém que enfrentou essa doença, enfrenta, e também a gente quer, com esse podcast, enfatizar a importância da vacinação contra a poliomielite. Então é isso aí. Obrigada Ícaro, pela sua presença aqui. E a palavra é sua. Tamo junto, Guimarães, tamo junto. E ouvindo aqui, né, o que os colegas falaram, é interessante que o último caso, viu, Felipe Guimarães, de poliomielite foi em 1989, né, o último caso dessa poliomielite. E é interessante que alguns sintomas classificados, né, na verdade se divide, né, a poliomielite em casos não paralíticos e casos paralíticos, né? E é interessante que nos casos não paralíticos, os sintomas refere-se que 95% das infecções são assintomáticas, ou seja, a pessoa está com o vírus, mas não sabe se realmente não foi detectado ainda. E é interessante também que esses sintomas são similares ao da gripe, febre, vômitos. Então, são sintomas que pode ser confundido com qualquer outra infecção, por uma gripe ou até agora, né, pelo Covid-19. Então, é uma doença que é silenciosa, né? E se você não averiguar de maneira detalhada, você vai se confundir por uma simples garganta inflamada, uma fraqueza. Só que entenda que já no caso da poliomielite paralítica, um dado revelado pela Fiocruz, né, é de que a cada 120 infecções, uma pode invadir o sistema nervoso. Caramba. E como você falou no início, o sistema nervoso é o crânio, né? É onde todas as informações são detectadas, e aí o movimento voluntário, tanto os membros inferiores como superiores, são afetados se o sistema nervoso não estiver de maneira em bom funcionamento, exatamente. Então, nessa poliomielite paralítica, é interessante que, mesmo sendo poucos casos que invadem o sistema nervoso e que resultam em perda intensa de força e fortes dores musculares e má funcionamento dos membros inferiores, é necessário muita cautela para que esses sintomas possam ser detectados o mais precocemente e assim resolvido da melhor forma possível por meio de tratamentos. Quando você falou aí de que às vezes o vírus se comporta como uma virose, uma gripe,
é muito grande o número de vírus que se comportam assim. Porque o nosso sistema imunológico, ele enfraquecido, o vírus entra e exatamente atinge essa parte respiratória do corpo humano. Por isso que é importante a gente também enfatizar a importância, né, a relevância da gente cuidar do nosso sistema imunológico. Porque os vírus, eles vão entrar exatamente pela fraqueza dele, né, na fragilidade que ele achar no nosso sistema imunológico. E, querendo ou não, o sistema imunológico é a porta de entrada para vírus e bactérias, e aí pode atingir as nossas células, chegar ao nosso sistema nervoso, e enfim. E a gente trouxe hoje mais uma comentarista sobre esse assunto. Nossa doutora, pedagoga, PhD, sim. Eu soube que vocês já trabalharam junto também. Ela foi a minha orientadora há 10 anos atrás, Guimarães. Nossa, então eu tô promovendo um encontro. Exatamente. Um reencontro. Ah, velho. Bem-vinda, doutora. O nome dela é Erilane, ela também se formou no Instituto Federal da Bahia. E como os meninos estavam conversando, né? A gente quer saber agora seus comentários acerca da doença. A gente sabe que sua palavra tem bastante peso no meio acadêmico. Demais. E a palavra está contigo. Bom dia a todos. Como o Gabi já me apresentou, eu sou a Erilane e eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento e também a prevenção da poliomielite. Eu acho que, como a maioria das pessoas sabem, não existe tratamento específico para a poliomielite. No entanto, é comum, nos casos confirmados, o uso de analgésicos para aliviar a dor. Também é feito exercícios, fisioterapia, para evitar a perda da função muscular em casos de poliomielite paralítica. Além, é claro, de manter uma dieta nutritiva. Exatamente. Enganchou. O que é mais eficaz é a prevenção. E o que nos preocupa é a falta de saneamento básico, higiene pessoal das pessoas, que tem uma higiene muito precária. E as condições habitacionais, né? As condições habitacionais são os principais fatores que contribuem para a transmissão da poliomielite. E a forma mais eficaz da prevenção é a vacinação. Exatamente, Erilane. Só uma informação a mais aqui é que não existe tratamento específico, né, para poliomielite. Exatamente. Existe apenas paliativos com o objetivo de diminuir a sensação de desconforto, né? Como a Erilane falou, uso de analgésico, dieta nutritiva e principalmente, Guimarães, uma coisa aqui que eu preciso, exercício moderado. Rapaz, exercício físico é o que realmente está faltando na minha rotina. Mas, por outro lado, eu tenho buscado cuidar muito bem do meu sistema imunológico. Acredito que todos nós, né, fomos vacinados também. Eu estava até pesquisando sobre isso antes de vir conversar com os senhores, né, para também não parecer tão leiga sobre o assunto, no meio de doutores e tal. Mas vi uma situação de uma pessoa que ela tinha realmente desenvolvido a poliomielite na infância e que ela tinha uma perna menor do que a outra e a perna que era a perna esquerda, que era menor, ela tinha para dentro. Então, além de ser menor, a curvatura do joelho era para dentro. E aí estava assistindo sobre isso e um médico, né, esqueci o nome dele, mas estava falando que exatamente não tem um processo que cure isso, exatamente, né? Um tipo de restauração óssea ou remodelação, né? Mas aí ele indicou o uso de uma palmilha. Não sei se os senhores já ouviram falar, mas uma palmilha que ajuda a pessoa, pelo menos, o equilíbrio. Porque como uma perna é menor que a outra, né? Para andar exige muito mais esforço, muito mais energia. E geralmente essas pessoas até usam muleta ou andador. Então, acho que uma palmilha para dar altura e sustento ajuda, né? Então é isso. Eu queria, de novo, fortalecer o aviso. Vacinem suas crianças. Façam bom uso da vacina, porque ela está aí, para ajudar. Não só da poliomielite, mas todas as outras vacinas que são oferecidas às crianças quando elas nascem. Todo o acompanhamento da vacinação infantil do recém-nascido é muito importante para a vida adulta, e vocês não têm noção o quanto uma vacina pode fazer diferença na vida da sua criança.
E também, outra forma de prevenir é na gravidez a mulher realmente ter todos os cuidados. Exatamente. Como eu falei no início, a poliomielite ela pode ser desenvolvida de forma Fecal, congênita, oral, né? Além de tipo, pelo ambiente, água contaminada, a grande parte dos números também é de forma que a mãe passa para o filho. Então, se você está grávida ou conhece alguém que está grávida, vá ao pré-natal, faça todos os exames, cuide se oriente, sim. Vi que a diabetes também gestacional é uma grande causa da poliomielite nas crianças. A questão de uso de drogas e de bebida durante a gravidez. Então, tudo isso deve ser também pontos a se pensar. E isso. E eu quero fazer um apelo, se você me permite, usar aqui o seu meio de comunicação, todo Guimarães. seu. Muito obrigado, viu? E fazer um apelo, né, para as nossas famílias brasileiras que, lamentavelmente, né, nesse ano e no último ano, não chegamos, Guimarães, até 80%, né, da taxa de vacinação para poliomielite. Perigo, hein? Então, assim, a vacina é gratuita, está disponível. Então, você que nos ouve nesse momento, conhece alguém, seus familiares, por favor, faça um apelo a essa pessoa, conscientize de que é interessante que mesmo a poliomielite não tendo um tratamento específico, há paliativos necessários, né? Como a vacinação, que é de suma importância, né? Uma dieta mais saudável e também exercício moderado. Eu até estou vendo aqui, viu, Guimarães, em sua mesa que vocês são patrocinados pela FIT. Então, aí você recomenda, né? Ir a uma boa academia. Inclusive, meus pais fazem lá, viu? Já estão na idade, Olha 80 só. anos, há um tratamento específico. Então, você, além da vacinação, uma boa dieta, um exercício moderado, cai bem, hein? Com certeza. Inclusive, aproveito o ensejo para agradecer aos nossos patrocinadores, a Academia Fit. A gente tem também as barras de cereais Nutrisol. E então, tudo isso aqui, porque como a gente trata de saúde... Eu soube que a gente vai receber, Guimarães, é verdade? Vão sim, todos os nossos convidados recebem um kit. Um kit, a gente oferece, né, barras de cereais da Nutrisol. A gente oferece também galões de água, enfim. Muito bom, muito bom. Estou até vendo aqui, Guimarães, que a Super Bom tá colado, viu? Eu não sei certeza. se... Eles ainda não são os seus patrocinadores, mas eu estava a caminho aqui de carro. Passei aqui na loja do... É isso, o papo tá descontraído aqui, pessoal, mas é muito importante, né? Ai, meu amigo. Aí- Muito Tamo bom junto, revê-lo. revê-los, é verdade. É a emoção que é muita. Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso Biocast de hoje. Semana que vem a gente retorna com outras doenças. A gente fala muito sobre doenças, sobre prevenção, porque o mais importante é conscientizar a população. E é isso. A palavra agora está com vocês para agradecimento. Se quiser dar mais algum aviso. Valeu, pessoal, foi muito bom estar aqui com esses especialistas, né? Muito renomados. Foi um prazer dividir a mesa com vocês aqui hoje, tratar de um assunto muito importante, que é a poliomielite. E só agradecer, se quiser chamar aí para outros episódios, eu vou estar aqui com certeza. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar aí durante 4 horas, Guimarães. Rendeu a conversa, hein? Rapaz, Obrigado. Eu acho que esse podcast foi histórico. Exatamente. Eu vi aqui que bateu todas as... Visualizações. Obrigado. Tem muita gente mandando mensagem, mas infelizmente por conta do horário a gente não vai conseguir responder. Eu queria agradecer a todos, agradecer Guimarães pelo convite, os convidados aqui presentes, Felipe Brito e Erilane Cruz, obrigado por estarem aqui presentes. E eu queria também pedir para você aí acompanhar meu trabalho, né? Daí no Instagram, o Instagram é icaro_.7. Então você pode estar acompanhando aí o meu trabalho. O e-mail é icaro.origem@gmail.com e o YouTube, canal do YouTube é icaro.7. Então acompanha aí para mais informações da área. Eu agradeço a todos pelo convite, né? E por estar aqui com vocês. É um imenso prazer estar ao lado de pessoas tão inteligentes, tão assim, que usam meios de comunicação para promover coisas boas. Então, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês. Então, um grande abraço e até a próxima, né? Então é isso, gente. Até o próximo Biocast. Aqui é a Gabriela falando.